5. A missão especial desse matrimônio. No plano divino, o propósito especial desse matrimônio era fornecer as condições sobre as quais a encarnação deveria acontecer. Até agora, consideramos 3 aspectos do casamento entre Maria e José. 1. Que era um matrimônio verdadeiro e válido. 2. Que foi ratificado, mas não consumado. 3. Que, embora um matrimônio verdadeiro e válido, não era incompatível com o estado e o voto de virgindade. Ainda existem 3 outras coisas relacionadas a esse casamento que exigem consideração especial. 1. A razão desse matrimônio ou a missão providencial que esse casamento teve que realizar. 2. Como os 3 bona que os teólogos, desde Santo Agostinho, atribuem a todo matrimônio válido são real e ainda mais perfeitamente verificados nesse casamento. 3. A maravilhosamente elevada posição a que São José foi elevado por essa união conjugal com a Mãe de Deus. Essas 3 considerações têm uma influência importante no objetivo que estabelecemos para este livro. No presente capítulo, perguntamos: qual é a missão sublime ou quais são as razões desse matrimônio? Quando falamos aqui de razões, não queremos dizer razões ou causas externas que possam ter contribuído para sua realização, como um desejo por parte dos pais da Santíssima Virgem ou o conselho dos sacerdotes no templo, a cuja tutela, segundo uma tradição antiga, Maria fora confiada. Pois, em relação a essas coisas, apenas conjecturas são possíveis, nenhuma afirmação positiva. Tampouco a alta reputação que o status marital recebia entre os judeus, quando abençoado com a prole, teve uma influência decisiva sobre Maria e José. Para eles era um casamento virginal. Não obstante o alto valor atribuído ao casamento, há vários exemplos no Antigo Testamento que mostram que a continência e a virgindade eram consideradas algo agradável a Deus. Desse modo, as pessoas casadas, antes de terem que se aproximar da majestade divina na realização de ritos religiosos, por exemplo, sacerdotes presidindo as cerimônias no templo, eram obrigadas pela lei a se abster de relações sexuais. Afinal, parece plausível o suficiente que Maria e José deveriam estar agindo de acordo com uma revelação ou inspiração do alto quando entraram nesse casamento, que deveria ter uma relação tão íntima com a encarnação do Filho de Deus. Devemos, portanto, esforçar-nos acima de tudo para descobrir e entender qual é o papel desse casamento no plano da divina providência. As Escrituras quase não apresentam pistas. Mas os padres e mais tarde os grandes escolásticos da Idade Média direcionaram sua busca para essa mesma questão, a estreita conexão desse matrimônio com a encarnação, para encontrar e determinar suas razões. Entre os padres que merecem menção especial estão Santo Inácio, Orígenes, Eusébio de Cesareia, historiador da Igreja, Santo Hilário, Santo Epifânio, Santo Ambrósio, São João Crisóstomo, São Jerônimo e Santo Agostinho. Santo Tomás, coletando e sistematizando a maioria das descobertas dos padres, mostra que, em um triplo respeito, era muito apropriado que o Filho de Deus fosse concebido e nascido de uma virgem desposada. Que ele, portanto, entrou neste mundo temporal em um casamento verdadeiro e real. Santo Tomás também discutiu com notável lucidez outras questões cognatas que são úteis para um estudo do mistério da encarnação. Por exemplo, porque o Filho de Deus deveria ser concebido e nascido de uma mulher da raça de Adão. Por alguém que era e permaneceu virgem antes, durante e após a concepção e nascimento de Cristo. Por alguém da linhagem de Davi, e etc. Como essas questões estão além do escopo de nossas discussões, nos limitamos ao ponto que nos interessa aqui. A adequação, ou mesmo a necessidade moral, de que o Filho de Deus nascesse de uma virgem desposada, ou que ele aparecesse na terra como o fruto sobrenatural do matrimônio virginal entre Maria e José. Declaramos os motivos apresentados por Santo Tomás e acrescentamos algumas explicações, na medida em que sejam consideradas necessárias ou úteis. Era apropriado que Cristo nascesse de uma virgem desposada. Primeiro, por sua própria causa, segundo, pelo amor de sua mãe,
Terceiro, por nossa causa. Primeiro, por causa do próprio Cristo. Podemos apresentar 4 razões. A primeira é que ele não deveria ser rejeitado pelos incrédulos como um filho ilegítimo. Por isso, Santo Ambrósio diz: que culpa poderia ser atribuída aos judeus e a Herodes se eles parecessem perseguir alguém nascido de adultério? Para entender a importância total dessa primeira razão apresentada por Santo Tomás, basta lembrar quão pouco preparados os judeus e pagãos contemporâneos de Cristo estavam para aceitar, com fé sincera e humildade, um mistério tão singular e maravilhoso como o nascimento virginal do Salvador. Eles certamente o considerariam um filho ilegítimo e teriam descarregado ignomínia e desonra sobre ele. A sabedoria da providência divina, portanto, escolheu encobrir o mistério desse matrimônio como sob um véu até o momento em que, por meio dos milagres de Jesus e especialmente de sua ressurreição e ascensão, judeus e pagãos estivessem preparados para abrir suas mentes também para a mensagem da misteriosa e maravilhosa entrada do Salvador nesse mundo visível. Eusébio já enfatizara este ponto quando disse: o tempo adequado para revelar esse mistério não poderia chegar até que Cristo ressuscitasse dos mortos e subisse ao céu. Até que a fama dele, como a palavra de Deus, se espalhasse pelo mundo, as nações fossem chamadas e as profecias divinas foram cumpridas, de modo que o evento deu prova visível de sua veracidade. A segunda razão foi que sua genealogia poderia ser rastreada da maneira habitual, ou seja, pelos ancestrais do sexo masculino. Portanto, Santo Ambrósio diz: aquele que veio ao mundo teve que ser registrado de acordo com os costumes do mundo. Mas para isso é necessário um homem, pois é o homem que representa a dignidade, a família no Senado e em outros tribunais de registro. Vemos o mesmo no uso das Escrituras, onde o destaque é sempre dado à descendência masculina. O aspecto significativo aqui é que, especialmente entre os judeus, a genealogia sempre é traçada na linha masculina. Portanto, se Maria não tivesse sido casada com um homem, a descendência davídica de Jesus não poderia ter sido estabelecida. Teria permanecido em dúvida e até mesmo obscurecida. Mas, uma vez que o prometido Redentor não podia permitir que uma sombra caísse sobre seu nascimento, e conforme as profecias que ele deveria ser o filho de Davi, Maria, a mãe de Jesus, teve que se unir em casamento com um homem da casa de Davi. A terceira razão foi a proteção do recém-nascido, para que o diabo não tentasse feri-lo ou impedi-lo. Por isso, Santo Inácio diz que Maria foi desposada por um homem para que a forma de nascimento de Cristo fosse mantida em segredo do diabo. A força dessa terceira razão foi questionada ou negada por alguns teólogos, por exemplo, Duns Scott, Maldonado e Natalis Alexander. Entretanto, teve seus apoiadores em vários padres e outros escritores antigos, como Orígenes, São Basílio, São Jerônimo, São João Crisóstomo, Santo Ambrósio e São Bernardo, e, por este motivo, merece, pelo menos, atenção respeitosa. Que tal razão não é desprovida de toda probabilidade, se corretamente entendida e não superenfatizada, as seguintes considerações podem mostrar. Estava nos planos da providência de Deus que o Filho de Deus encarnado atravessaria todos os estágios da infância e juventude, até que, atingindo a idade adulta, deveria fazer o sacrifício de sua vida no altar da cruz. Também sua missão messiânica e sua divina filiação deveriam tornar-se conhecidas e reconhecidas primeiramente no circuito íntimo de seus amigos e discípulos, escolhidos e somente então, e gradualmente, pelo público em geral. O príncipe das trevas também só deveria tomar consciência gradualmente, e não muito antecipadamente, para que fosse impedido de atacar com muita força o pequeno rebanho da igreja nascente. É verdade que Deus, em seu poder, poderia tê-lo mantido sob controle pela força.
Mas a providência divina, dispondo todas as coisas não apenas poderosamente, mas também gentilmente, preferiu manter o segredo da maravilhosa concepção e nascimento do Salvador do inimigo por um tempo. Os meios para esse fim podem muito bem ter sido o casamento da Virgem com São José, que, como dissemos, era como um véu para esconder o mistério de olhos indesejáveis. Que o diabo, estritamente falando, fosse fisicamente capaz de tomar consciência disso é inegável. Mas ele não é onisciente, e a sabedoria de Deus certamente poderia ordenar condições e circunstâncias para que a concepção e o nascimento virginais permanecessem desconhecidos pelo inimigo, sem interferência em seus poderes naturais. Se assim entendida, a terceira razão, apresentada por Santo Tomás, não pode ser considerada insignificante. A quarta razão foi para que Jesus fosse nutrido por José, que é, portanto, chamado seu pai, como seu pai nutrício. Essa razão é clara: o Filho Divino, que em sua vida mortal compartilharia conosco todas as fraquezas e necessidades de nossa natureza humana, para ser como nós também nesse aspecto, precisaria de alguém que o alimentasse, o guardasse e, se necessário, defendesse deveres que, por sua natureza, pertencem ao chefe e ao pai da família. Portanto, era apropriado, mesmo moralmente necessário, que Maria fosse desposada por um homem que, por esse matrimônio, se tornasse pai de seu filho, não de fato no sentido físico, mas um verdadeiro pai, contudo, de maneira mais alta e mais nobre, como veremos mais adiante. E quão fiel e constantemente São José cumpriu esses deveres, nós o sabemos pelos evangelhos. Foi ele quem deu ao menino o nome de Jesus, como havia sido ordenado pelo anjo. Ele o apresentou a Deus no templo, de acordo com a lei. Ele o salvou nas garras do rei Herodes, levando-o ao Egito. Com Maria, depois de visitar o templo, ele voltou em pesarosa busca pelo menino, aparentemente perdido. Era aquele cujos desejos e instruções regiam a casa em Nazaré, e o Filho Divino estava sujeito a ele, assim como a Santa Mãe, como indica claramente a Sagrada Escritura. Segundo, o segundo grupo de razões, 3, nos conta porque esse matrimônio era do interesse de Maria, a Virgem Mãe. Primeiro, ela deveria ser salva da punição prevista em lei por adultério ou gravidez ilegítima, isto é, para que ela não fosse apedrejada como adúltera, como São Jerônimo explica. Essa razão também é clara. A Santíssima Virgem teria sido alvo de suspeita pelos judeus de delinquência sexual e, como ela não tinha meios de defesa que pudessem valer contra eles, teria sido apedrejada até a morte se sua suposta delinquência tivesse ocorrido com um homem casado ou solteiro. Se não se tiverem comprovado as marcas de virgindade da jovem, esta será conduzida ao limiar da casa paterna, e os habitantes de sua cidade a apedrejarão até que morra, porque cometeu uma infâmia em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Em segundo lugar, que ela pudesse ser preservada da infâmia, sobre o que Santo Ambrósio afirma. Ela foi desposada para não ser marcada com o estigma da virgindade violada, já que seu ventre seria considerado um sinal de corrupção moral. Com a brilhante e imaculada pureza e santidade do Divino Filho, a de sua mãe está necessariamente conectada. Portanto, para manter sua santidade acima de toda suspeita, o matrimônio com São José estava previsto. Qualquer mancha ligada à concepção e ao nascimento de Cristo seria totalmente irreconciliável com a santidade ou providência de Deus. Teria deixado os corações dos homens relutantes em seguir o plano de redenção de Deus, poderia tê-lo frustrado. Ademais, o amor singular de Deus pela Virgem Imaculada não podia permitir que sua absoluta liberdade de todo pecado, o da lascívia, sobretudo, pudesse ser questionada de forma alguma. É o que Santo Ambrósio quer dizer quando escreve: o Senhor preferiria que algumas pessoas tivessem dúvidas sobre sua origem do que sobre a pureza de sua mãe. Pois ele sabia quão sensível era a modéstia da Virgem e quão delicada era a reputação de uma mulher pura, e ele não acreditava que a crença em sua origem deveria ser construída à custa da desonra de sua mãe. Terceiro,
para que ela pudesse ter os serviços de São José, como São Jerônimo declara. O que dissemos acima sobre o filho se aplica de maneira semelhante à mãe. Ela também não estava livre das fraquezas nem acima das necessidades de nossa natureza humana. Dificuldades e tristeza também eram sua porção na terra. Muito antes da tragédia do Calvário, ela começara a ser a mãe das dores, porque era a verdadeira mãe do homem das dores. Ela também precisava de um provedor, um guardião e defensor, e ninguém melhor poderia ser encontrado que um esposo com o coração e a solicitude amorosa de São José. Terceiro, São Tomás apresenta várias razões pelas quais esse matrimônio foi o mais adequado para o nosso bem, na medida em que o matrimônio virginal de Maria e José trouxe algumas grandes vantagens à nossa fé e à moral cristã. Ele escreve da seguinte maneira: primeiro, que Cristo nasceu de uma virgem, está provado por José ter sido testemunha. Por isso, Ambrósio declara: a testemunha mais confiável de sua pureza é o esposo, que certamente se ressentiria da infidelidade e poderia vingar a desonra se ele não tivesse consciência do mistério. Em nome de nossa crença na concepção e nascimento virginais de nosso Salvador, não poderíamos desejar uma testemunha mais competente e confiável que São José. E devemos isso ao seu matrimônio virginal com Maria. Como observa Santo Ambrósio, São José, como esposo, certamente sentiria profundamente qualquer desonra causada pela infidelidade de sua esposa. Além disso, o quão longe ele estava de qualquer ideia de consumar seu casamento é claramente demonstrado por sua preocupação, se não consternação, quando percebeu que sua esposa tão pura estava grávida. O alívio veio à sua alma somente quando, em um sonho profético, um anjo do céu apareceu e lhe disse para animar-se: José, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Assim, o próprio testemunho de São José é corroborado por um mensageiro enviado pelo próprio Deus. O valor desse testemunho de São José é adequadamente ilustrado por São Bernardo, comparando-o com a fé do apóstolo Tomé, a princípio fraca e hesitante, mas depois mais ousada e forte. Como Tomé primeiramente duvidou, mas depois se tornou uma testemunha corajosa e firme da ressurreição de Nosso Senhor, também José, tendo-se casado com a Virgem e, portanto, vivendo uma estreita associação com ela, habilitou-se a ter uma vida santa enquanto ela estava sob os seus cuidados, tornando-se uma confiável e a principal testemunha da pureza de Maria. Eu, como homem fraco quanto à ressurreição, primeiramente teria acreditado em Tomé, que primeiro duvidou e hesitou. Depois eu acreditaria em Cefas, que ouviu e acreditou de uma vez. E da mesma forma, em relação à continência da mãe, eu acreditaria no esposo que aguardava e cuidava dela, mais do que na própria Virgem, quando, em defesa dela, ele convocasse sua própria consciência sem culpa para testemunhar. Mas agora nós já estamos entrando na próxima razão dada por Santo Tomás. Em segundo lugar, assim as palavras da Virgem Mãe se tornam mais credíveis quando ela garante sua própria virgindade. Por isso, Ambrósio diz, em obra citada: mais credibilidade deve ser dada às palavras de Maria, pois não há motivo para a mentira. Uma mulher grávida solteira poderia, provavelmente, tentar se desculpar por uma mentira, mas uma mulher casada não tem motivo para mentir, pois sua maternidade é uma recompensa e a coroa da glória de seu casamento. Santo Tomás acrescenta: essas duas razões servem para fortalecer a nossa fé. De fato, elas servem, pois São José, testemunhando a virgindade de Maria, confirma para nós a própria afirmação dela contida na pergunta: como se fará isso, pois não conheço o homem? No entanto, também sua afirmação em seu próprio nome, mesmo considerada isoladamente, é bastante confiável e irrepreensível. Pois, se ela permanecesse solteira e engravidasse, as pessoas talvez se sentissem justificadas em suspeitar que ela estivesse mentindo para esconder sua culpa. Mas, como ela estava casada, certamente não havia necessidade de uma mentira para se desculpar. Afinal, não há desgraça para uma mulher casada em tornar-se mãe. Ao contrário, é uma bênção, uma honra e uma alegria para os pais.
Ninguém conta uma mentira, a menos que tenha uma razão para fazê-lo. Uma terceira razão é que aquelas virgens que, por falta de cautela, trazem desgraça para si mesmas, não deveriam ter perdão. Como Ambrósio declara, não era adequado que donzelas com má reputação pudessem dizer, como desculpa, que a mãe do Senhor parecia ser uma jovem de má fama. Essa razão pode ser tida como uma pista de quão cuidadosamente uma alma virgem evitaria tudo o que pudesse macular sua reputação de pureza, já que, para proteger o bom nome da Mãe Santíssima, a divina providência dispôs para ela essa santa união com São José, para que desde o princípio nenhuma suspeita pudesse surgir contra ela. Quarta razão. Porque esse casamento significa toda a Igreja que, apesar de virgem, é casada com um homem, Cristo, como diz Agostinho. Aqui, Santo Tomás nos apresenta esse matrimônio como um símbolo da Igreja que é uma virgem, mas, como esposa de Cristo, está dando-lhe cada vez mais filhos. De fato, todo o casamento cristão tipifica essa união da Igreja, porém com menos perfeição que essa, porque somente Maria se tornou mãe, permanecendo sempre virgem. Quinta razão. Pode haver até uma quinta razão para a Mãe do Senhor ser desposada e virgem ao mesmo tempo, porque assim, em sua pessoa, tanto a virgindade quanto o matrimônio são honrados para confundir aqueles que menosprezariam um ou outro estado. De fato, por esse matrimônio virginal, não apenas a virgindade, mas também o status marital e com ele a família, são honrados e consagrados. Doravante, a sagrada união de Maria e José, a Sagrada Família de Nazaré, tornou-se o protótipo ideal da família cristã. Encontramos nela pai, mãe e filho inseparavelmente ligados pelos laços sagrados do amor conjugal, parental e filial. Que torre de força esse casamento sagrado e essa família ideal foram contra os hereges da antiguidade e, sob a providência de Deus, serão contra os ataques insidiosos dos propagandistas modernos do amor livre, muitas vezes significando, assim, um instinto animal bruto. Isso traria a desintegração do casamento e da família, e assim minaria os próprios fundamentos da sociedade humana, uma ameaça que deve ser evidente não apenas para o fiel cristão, mas para todo homem consciente que ainda tem algum senso moral. Os papas de nossos tempos, em suas encíclicas e decretos, têm chamado repetidamente a atenção para esse perigo e têm incentivado e recomendado, como meio eficaz de lutar contra isso, a devoção à Sagrada Família. Até agora, pesquisamos e estudamos, em poucos detalhes, as razões apresentadas por Santo Tomás e os padres para mostrar quão apropriado e desejável era o matrimônio virginal de Maria e José. À luz dessas razões, esse matrimônio é considerado em sua íntima conexão com a encarnação do Filho de Deus e sua missão messiânica. Seu grande propósito era fornecer as condições nas quais o eterno Filho de Deus poderia tornar-se membro, ou melhor, o chefe da raça humana, de maneira honrosa e condizente com a sua dignidade. Esse matrimônio não existiu apenas para servir à própria encarnação, mas também a seu principal objetivo, a redenção e a aplicação de seus frutos, uma vez que ajuda a fortalecer e nutrir nossa fé, encoraja e estimula um modo de vida verdadeiramente cristão, e principalmente destaca-se como o modelo mais bonito e mais nobre do casamento e da família cristãos. Por tudo isso, temos para com São José, o casto esposo da Santíssima Virgem, uma dívida de gratidão que perde apenas para que devemos ao próprio Cristo, e o Filho de Deus, e sua Imaculada Mãe. E por tudo isso, podemos adivinhar, de alguma forma, a imensa dignidade, a grandeza de São José, mas disso falaremos mais adiante.